Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Hoje é o 8º dia da minha quaresma. Nossa, tá pegando filtro na foto do meu pai. Da minha quaresma do São Miguel Arcanjo. A minha companheira está aqui. Oi, Jojo. Oi. E hoje o assunto que eu pensei em falar é sobre gratidão, sobre agradecer. Todos os dias antes de dormir, acredito que todo mundo a gente acaba rezando, agradecendo, mas às vezes muito mais pedindo do que agradecendo. Às vezes a gente não agradece pelo nosso alimento, pelas coisas boas que aconteceram. A gente tem que aprender a agradecer antes de acontecer alguma coisa ruim. Não agradecer depois que Deus dá um livramento pra gente, ou a gente vê que foi a mão de Deus, né, que salvou a gente daquela situação. Igual na passagem da Bíblia fala, em tudo dai graças, né? Tinha 10 leprosos e só um voltou para agradecer. Então, acho que falta um pouco isso hoje em dia, né? Às vezes a gente esquece de agradecer algumas coisas que é tanta correria na parte do dia a dia, a gente não para pensar nisso e a gente acaba só parando para pensar quando acontece alguma coisa ruim ou quando a gente percebe que poderia ter acontecido, mas foi Deus, né, que estava com a gente naquele momento e por isso não aconteceu, né? Tem um testemunho que eu vi de um grupo da igreja que eles estavam indo, eu não lembro se era uma pregação, não, eles estavam indo num retiro ou numa conferência, alguma coisa assim, e todos estavam indo num ônibus, né, viajando, era uma viagem até chegar nesse lugar. E no meio do caminho, eu acho que era noite, o motorista estava com sono e o motorista estava dando umas pescadas e durante o trajeto todo na estrada era bem perigosa, muita curva, tinha uns penhascos do lado, né? E uma das pessoas que estava no ônibus percebeu que o motorista estava com sono e percebeu nitidamente quando o ônibus começou a ir em direção ao penhasco. E deu um grito assim, o sangue de Jesus tem poder, né? Pedindo para Jesus interceder. E falou que foi incrível, que nessa hora foi como que Jesus tivesse pegado o ônibus pela mão e voltado para a estrada, porque ele já estava indo para o penhasco mesmo, sabe? Então foi uma coisa muito impressionante, todo mundo ficou muito impactado, todo mundo só falava isso. Quando chegou, né, eles chegaram na conferência e foi o assunto, né, eles acabaram sendo chamados até lá na frente para dar o testemunho, né, do que aconteceu, de como Deus livrou eles daquela tragédia, né, foi um livramento. E a reflexão que eles fizeram, né, se precisa a gente chegar na beira de um penhasco para ser grato para Deus ter livrado a gente. Não seria mais fácil a gente, sabe, tipo, quando tem o trajeto, chega lá tranquilamente, não aconteceu nada, a gente não pensa em parar para agradecer que nosso caminho foi tranquilo, que Deus cuidou da gente o tempo todo, que não teve nada. Precisou acontecer isso, porque daí eles acabaram sendo chamados para dar testemunho em vários lugares sobre isso que aconteceu com eles. Então, Deus falou assim, precisava acontecer isso para ensinar as pessoas a agradecerem, para ir, pregar nos outros lugares, sabe? Então, muitas vezes a gente esquece de agradecer pelas simples coisas que acontecem no dia a dia que dá certo, né? A gente foca muito quando acontece alguma coisa errada, ou quando a gente precisa, ou quando a gente está em um momento de dor, que a gente recorre a Deus mesmo. A gente tem que lembrar que em todos os momentos dai graças, né? É uma coisa muito importante, né? Nossa, voltou. A conexão tá bem ruim hoje. O que dá mais trabalho para Deus, né? Te colocar na beira do penhasco para você ter que agradecer ou ter o caminho tranquilo, ele ter que intervir, né, na beira do penhasco, pôr o ônibus no lugar, né? Ou deixar o seu caminho tranquilamente, cuidar de você. Então, precisou acontecer tudo isso para as pessoas precisarem agradecer, né? Parar e ter essa cultura, né? Muitas vezes a gente só agradece quando acontece alguma coisa desse tipo, né? Outra situação também que é uma coisa que a gente faz
esperando algum, né, algo em troca, assim, não algo em troca, mesmo que seja um obrigado, alguma palavra, assim. Aconteceu uma situação comigo e com a minha irmã, eu tava viajando, né, porque elas moram nos Estados Unidos, e a gente tinha combinado de viajar lá pra Nova York. E a gente foi comprar cachorro quente numa barraquinha, né, e lá no meio daquela rua principal, esqueci o nome, e daí tinha um mendigo, né, e morrendo de frio, pedindo dinheiro pra todo mundo, né. E a gente falou, a gente não tem dinheiro, mas a gente pode comprar um cachorro quente, né. Aí eu e a minha irmã compramos um cachorro quente, fomos dar pra ele e ele não quis. Porque o que ele queria? Ele queria dinheiro pra beber, ele não queria... Ele falava que estava com fome para as pessoas darem, mas aí ele pegava o dinheiro e ia beber, usar drogas, não sei. Mas a gente pelo menos sabe que a gente fez a nossa parte, nossa intenção foi ajudar ele, né? Mas a gente viu como ele estava longe, assim, sabe, da presença de Deus, porque nem sei se ele tinha alguma coisa para comer, se ele teria, né? Mas no que ele pensava naquela hora era só que ele queria beber ou fumar, eu não sei qual que era a intenção. E ele largou o lanche lá. Até na hora a gente ficou chateado. Eu falei, nossa, ele não quer comida, ele tava pedindo, falando que tava com fome. Então a gente faz, mas a gente espera, né, que a pessoa seja grata, que a pessoa agradeça pelo menos. Mas ele fez maior cara feia pra gente, não gostou, sabe? Então é uma lição pra gente também, que a gente tem que fazer. E o que a pessoa faz com a boa ação, né, que a gente fez, não depende da gente, né? A gente tem que fazer a nossa parte sem esperar nada em troca, porque senão a gente também tá errado, né? A gente tá fazendo, esperando algum reconhecimento ou que alguém vai falar alguma coisa, e na verdade não é sobre isso, né? Ô Lu, tá com internet sim? Tá ao vivo? Sim. Tá, mas tá ao vivo. Ela me pôs um papel aqui, eu vou mostrar. Internet tá ruim, eu desliguei e liguei. Bonitinho, porque ela ficou com dó, porque eu falei que um dia eu fiquei gravando o vídeo todo e perdi, né? Que bonitinho. Mas a internet tá boa. Voltando aqui. Então, é uma coisa que a gente para pra pensar, né? Sobre gratidão, sobre agradecer, né? Então, quando a gente lembrar, assim, foi uma viagem tranquila, vamos agradecer. Agradecer pela comida que a gente tem no prato, muita gente não tem. Agradecer por tudo, porque em tudo Deus está presente e a gente só tem tudo isso porque Ele é fiel e Ele tá do nosso lado, né? Outra coisa que eu ia falar é naquela passagem que todos os discípulos estavam no barco e Jesus tinha falado que ele ia na frente, que ele ia rezar, né? Ele saiu do barco, ele ia rezar, e tava uma tempestade e de repente eles acordaram à noite assustados com a tempestade, né? E eles viram um homem andando sobre as águas. Eles até ficaram, nossa, super assustados, acharam que era alguma assombração, alguma coisa assim, ficaram com medo. E Pedro gritou, né? E Jesus falou, não, sou eu que tô aqui andando sobre as águas. E daí o Pedro falou assim, Jesus, então eu quero ir aí até você. E Jesus falou, vem. A partir do momento que ele falou, vem, Pedro confiou nele. E Pedro foi até ele. Então Pedro andou pela palavra. Ele sabe que ele estava debaixo da palavra. Então ele confiou na palavra. Jesus falou para mim. Voltou, toda hora tá parando. Ele confiou na palavra de Jesus, né? Peraí que ela já está chorando. Cada hora uma coisa hoje. Vai, amor. Ela quer sair. Logo vai querer voltar, né? Ai, eu tô com medo dessas paradas, tomara que volte. Tô com medo dessas paradas da internet, medo de não gravar o vídeo inteiro, né? Mas, se Deus quiser, vou rezar pra dar tudo certo. Se não gravar, eu já sei que eu vou ter que gravar outro, mas tudo bem.
Mas vai gravar. Então, pra gente pensar qual a palavra que a gente caminha em cima dela, né? Do mesmo modo que Pedro, né, caminhou em cima da palavra, Jesus falou para ele ir e ele confiou na palavra de Jesus. E toda pessoa tem uma palavra que ela caminha, né, sobre ela. Então, qual a palavra que a gente caminha sobre ela? Falar, não tem uma palavra. É só... A Bíblia está disponível, na Bíblia você abre e você vai encontrar Deus falando com você através de uma palavra. É só você procurar, porque Deus sempre quer falar com a gente, sempre quer se conectar e está disponível com a gente, né? E Deus está sempre disponível para todos, porque às vezes a gente acha que só a gente indo na pregação de tal pessoa que a gente vai ouvir a voz de Deus ou receber a palavra de Deus. A gente tem que ir na igreja, a gente tem que, né, viver em unidade, em comunidade, mas Jesus fala muito com a gente no secreto do nosso quarto, sabe, na nossa intimidade. Quanto mais a gente buscar, como sempre falo, mais ele está disponível e mais a gente vai começar a ouvir. Comparado a um som que você começa a ouvir baixinho e depois ele vai aumentando de volume, é a mesma coisa em comparação com a intimidade de Deus, né? No começo você pode achar que você está ouvindo porque está bem baixinho, depois você tem certeza que você já está ouvindo e depois cada vez você vai ouvindo mais alto e tendo mais certeza daquele som que você está ouvindo, né? Então a palavra de Deus, a intimidade de Deus com a gente acontece dessa forma, né? Jesus voltou agora de novo, seja que Deus quiser. Jesus escolheu, né? Todos nós somos filhos queridos, mas Jesus sabe que nós temos nossos erros, que nossas escolhas, e assim como Judas, né? Que ele sabia que ia traí-lo, né? Então Judas vendeu Jesus, né? Por quanto? Por 30 moedas. Então Jesus sabe das nossas fraquezas, ele sabe do livre-arbítrio, mas mesmo assim ele escolheu a gente, ele todos os dias escolhe a gente novamente, e agora depende da gente escolher ele de volta, né? Judas vendeu ele por 30 moedas, que é o valor de um escravo, né? Na época eram geralmente 30 moedas, pelo que nós temos vendido Jesus hoje em dia, né? Pelas nossas séries do Netflix, pelo nosso celular, pelo nosso trabalho, por quantas outras coisas que a gente coloca como mais importante do que Jesus, né? Jesus sabe de todas as nossas fraquezas, das nossas dificuldades, mas mesmo assim ele acredita na gente, ele deu uma palavra pra gente, e se a gente caminhar com toda certeza em cima dessa palavra, não importa o que as pessoas falem, não importa se ninguém acredita, não importa se os outros falam para você desistir, falam que é a loucura da sua cabeça, quando você tem uma palavra e anda sobre ela, o inimaginável, o extraordinário, o sobrenatural pode acontecer. Só você acreditar e pensar pelo que a gente está vendendo, né? Jesus, que é muito isso, né? E tentar sempre, como eu falei no começo, colocar a gratidão acima de tudo, né? Ser grata pelas nossas conquistas, agradecer todos os dias por eu ter chegado até esse lugar, por eu ter o meu trabalho, por eu ter a minha casa, ter a minha comida. Tem tanta gente que não tem. E uma lição assim muito grande que eu tive indo nas ruas, faz pouco tempo que na nossa comunidade tem o Projeto Davi, né? Que a gente vai levar comida para as pessoas, né? Que estão na rua, que estão em situação de rua mesmo, que, né? Nos dias de frio, levar cobertor, comida. E nesse dia que eu fui, eu tava triste, eu tava com problemas, né? Financeiros. Voltou. Nesse dia eu tava muito triste, eu tava passando por... Nossa, tá ruim a internet, mas vamos lá. Nesse dia eu tava muito triste, eu tava passando por alguns problemas financeiros Mas eu falei assim, não, eu não vou deixar, né? Eu falei, não, eu não posso fazer isso, tem gente que precisa, né? Eu vou na rua, eu vou fazer isso, porque eu sei que eu vou estar fazendo o que Jesus espera de mim.
eu vou estar ajudando outras pessoas. E é às vezes no momento que a gente se sente mais fraca, né? Que a gente vê que Jesus tá junto com a gente e deixa a gente forte, né? Daí a gente encontrou uma das pessoas na rua, mas ele era tão grato por tudo. Ele não parava de agradecer, ele falava: eu tô trabalhando, eu tô bem, eu tô com saúde. Aí ele, tipo, é uma lição de vida. Tanto que eu, tipo, tive que disfarçar, porque eu sou muito chorona, começou a escorrer lágrimas assim no meu olho. Feliz, levamos o violão. Ele quis cantar uma música que Jesus deu pra gente. Ele começou a pregar pra gente, a falar como ele era grato por tudo que aconteceu na vida dele. E essa pessoa numa situação de rua, e a gente reclamando, tendo nossa casa, tendo nossa comida, nosso trabalho, nosso carro. Então, eu me senti tão, assim, envergonhada, sabe? Porque ele falou assim: isso daqui não é nada, o que nossa morada, o que importa pra mim, eu sei que no reino dos céus eu vou ter tudo, e aqui eu já tenho tudo, eu tenho saúde pra trabalhar, eu consigo sustentar minha família, eu tô bem, eu tenho força pra trabalhar, eu não tô numa cama. E daí ele falando que ele pega a latinha, né, tem o carrinho dele, tinha sido roubado pelo carrinho. Ele emprestou o carrinho para uma das pessoas, a pessoa roubou o carrinho dele. E ele falou: mas Deus sabe o que faz, se Deus quiser, eu vou conseguir um carrinho. Foi assim, mas tudo bem, né? Ele não tava com raiva da pessoa que roubou o carrinho dele, que era tudo que ele tinha, porque ele não tinha nem onde morar. E só tinha isso. E ele falou que às vezes ele passava no farol, né, com as latinhas, e via as pessoas no carro, ou alguma pessoa triste, ou alguma... E ele ainda falava com as pessoas. Uma mulher que estava triste, ele falou: moça, não sei pelo que você está passando, mas Jesus te ama, vai passar, confia nele, reza, agradece por tudo que você tem. Aí eu pensando: nossa, eu na situação dele, é muito difícil se imaginar naquela situação e tá fazendo o que ele faz. Então são exemplos assim que fazem a gente parar para pensar como nós somos ricos assim por tudo que a gente tem, sabe? Só de ter uma casa, não importa o tipo da casa, se é uma casa mais simples, se é casa alugada, se é a casa dos pais, não importa. Mas você tem um teto para morar, você tem comida todo dia. Por mais que você se esforce, sabe? Tem tanta gente que tá em pior situação e mesmo assim não se deixa bater, sabe que Deus está cuidando, sabe? E sabe que a propósito ele tinha que passar por aquilo, talvez para isso mesmo, para dar essa lição na gente, sabe? Porque a gente reclamando por umas coisas tão pequenas e a gente vê uma pessoa que mora na rua, tipo, falando pra gente de Deus, como eu me senti muito assim, agradecida, né? Por existirem pessoas assim no mundo, né? Porque... E é uma lição pra gente tentar cada vez mais ver Deus, mesmo quando a gente não tá nos nossos melhores momentos, né? Ver Deus em tudo. Ele tava na rua, mas ele tava feliz porque ele tinha saúde pra trabalhar. Então, ele era grato por ter saúde. Ele não tava reclamando porque ele morava na rua e só chorando, sabe? Tipo, se martirizando, falando: Deus, por que eu? Não, ele tava agradecendo. E foi uma grande lição, assim, que eu tive. Eu falei, cheguei em casa, eu falei: nossa, o problema que eu tava reclamando, na verdade, dá até vergonha, tipo, não existe, sabe? Porque perto disso, por mais que a situação que a gente esteja passando seja difícil, que a gente acha que é pior do que qualquer pessoa, que nossa, que a gente não vai aguentar, quando você vê essas coisas, você fala: como que eu tô passando é pequeno, sabe? Como eu tenho que agradecer, como eu sou grata por tudo que eu tenho, pela família que eu tenho saúde. Então, é muito isso, é uma lição de vida, assim, sabe? E é isso. Mais uma coisa que eu ia falar também, que às vezes a gente fala que Deus tira algumas vidas, que Deus tira algumas pessoas da nossa vida, né? Mas a gente só vê o que a pessoa fala na frente da gente, né?
E Deus sabe de tudo. Deus tirou, se Ele tirou você, se Ele tirou pessoas. Porque a minha oração sempre foi, Deus, faz o que você quiser. Tira tudo que não é pra mim. Faz o que você quiser da minha vida. E daí você começa a ver que algumas pessoas se afastam de você, ou que você brigam com você do nada, ou acontece alguma coisa que a pessoa não fala mais com você. E é Deus agindo, sabe? Deus escuta o que a pessoa fala na sua frente e nas suas costas. Deus ouve tudo. Então, às vezes você não entende por quê, você quer ir atrás da pessoa, mas Deus sabe de tudo, Deus pode tudo. É só confiar nele e caminhar em cima da palavra dele. Eu acho que é isso que eu tinha pra falar hoje. A internet tá muito ruim, eu já estou chorando na porta. Mas acho que por hoje é isso. Obrigada por mais um dia, gente. E até amanhã.